Então tomou Samuel uma pedra e a pôs entre Mispá e Sem, e chamou o nome dela Ebenezer, e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Assim os filisteus foram abatidos e nunca mais vieram aos termos de Israel, porquanto foi a mão do Senhor contra os filisteus todos os dias de Samuel. E as cidades que os filisteus tinham tomado a Israel foram restituídas. Você pode ler este texto na Bíblia, no livro de 1 Samuel, capítulo 7, a partir do versículo 12 até ao 14. Aliás, estes primeiros capítulos do primeiro livro de Samuel ilustram para nós hoje tanto a receita para a derrota quanto a receita para a vitória. Uma das razões por que Deus deixou as Escrituras Sagradas, Deus fez questão de registrar os acontecimentos do passado envolvendo a ele e o seu povo de Israel, foi para que nós, hoje, tivéssemos uma referência do que não fazer e do que fazer. Se não queremos derrota, então nós temos nas Escrituras a referência do que não fazer. E se queremos sair da derrota, se já erramos e entramos na derrota, no fracasso, e queremos sair para a vitória, também ali nós temos a referência do que devemos fazer. Então a palavra de Deus é o nosso referencial, é o nosso manual. Você que diz aí, o que eu faço? Meu Deus, o que eu faço? Você que está aí se perguntando, o que eu faço para resolver esse meu problema? O que eu faço para sair dessa doença, para vencer esse câncer, que o médico disse que não pode fazer muita coisa? O que eu faço para vencer o problema do meu casamento, o meu problema financeiro? A minha vida inteira tem sido de derrota, de fracasso. O que eu faço, meu Deus do céu, para mudar a minha história, para nunca mais sofrer com esse problema? O que eu faço? Você que está aí se perguntando isso, preste atenção. Aqui está o segredo do que você deve fazer. O povo de Israel, na época do profeta Samuel, tinha um inimigo recorrente, ou seja, um inimigo que estava sempre voltando e atacando e tomando as cidades e matando soldados de Israel. Ou seja, era um fantasma, uma assombração, era uma preocupação constante, eles não tinham paz. Quando é que vamos ser atacados de novo? Quantos vão morrer da próxima vez? Que cidade eles vão tomar dessa vez? Esta era a mentalidade do povo de Israel. E por isso eles recorreram a outros deuses, deuses falsos. Eles ouviram falar, esse Deus aqui é bom para proteger na guerra. Ah, então eu quero esse Deus aí. Então eles começaram a se prostituir espiritualmente em busca de proteção. Quer dizer, abandonaram o Senhor, pioraram ainda a situação. É o que acontece hoje. Quantas pessoas não saem da igreja e vão consultar a cartomante? Quantas pessoas não saem da casa de Deus e vão consultar os encostos, os espíritos, vão passar a servir os espíritos? Quanta gente! Ora, isso acontece porque as pessoas são surdas à palavra de Deus. Elas não entendem que o segredo da libertação, do livramento que vem do alto, que vem de Deus, é a obediência. Quando Samuel falou com o povo e disse, olha, se vocês quiserem ficar livres desses inimigos, querem que o Senhor os ajude, então vocês têm que deixar os outros deuses, servir somente ao Senhor e buscar somente a Ele, ser fiel a Ele. E o povo então
na angústia, no desespero, não tendo mais opção, obedeceu. Finalmente, o povo obedeceu. Abandonaram os deuses falsos, oraram, jejuaram, clamaram, confessaram seu pecado. Mas mesmo assim os inimigos vieram dessa vez com toda a força, com mais força do que antes. E então Samuel fez o que tinha de ser feito. Apresentou um holocausto, fez o sacrifício, clamou a Deus. O povo então tomou coragem, porque era costume o povo de Deus fazer sacrifícios antes de sair à guerra, para que tivesse a certeza da bênção de Deus, da proteção de Deus, tendo feito o sacrifício, e o povo também o sacrifício espiritual, não só o físico, não só o cordeiro foi sacrificado, mas o pecado foi sacrificado, a desobediência foi sacrificada. Então, tendo feito o que a fé pedia, o povo saiu à guerra e venceu pela primeira vez em mais de 40 anos. Pela primeira vez naquela geração, eles venceram os filisteus. E foi uma derrota retumbante. Foi uma derrota que fez com que os filisteus nunca mais viessem e colocassem os pés na terra de Israel. Nunca. Todos os dias de Samuel, aquele problema acabou, foi eliminado. Esta é a receita para você também sair da derrota. O que você tem que fazer? Você tem que voltar-se para Deus, ouvir só a Ele. Você tem que deixar de ouvir os conselhos de A, B, C ou D, ficar procurando a opinião de outras pessoas, recorrer a outros deuses. Ah, mas eu não tenho outra religião, eu sou cristão, eu acredito na Bíblia. Talvez não, mas você coloca o teu médico como um Deus. A palavra do teu médico está acima da palavra de Deus. Você coloca a palavra do teu marido, a palavra do teu filho, você coloca a palavra do noticiário, do telejornal, acima da palavra de Deus. Você não obedece, você não crê. Então você recorre a outros meios e recursos para resolver o seu problema. Aí está o teu erro, aí está o teu tropeço. Então pare de valorizar mais as outras palavras e conselhos e passe a valorizar a palavra de Deus. Ouça a palavra que vem da boca de Deus, como o povo ouviu a palavra que veio da boca de Deus através do profeta Samuel. Decida que você vai fazer o que a fé pede. Você vai sacrificar seus pecados, sua desobediência, sua incredulidade. Você vai sacrificar suas opiniões, o seu jeito, a sua maneira, e você vai obedecer conforme Deus diz. Faça o seu sacrifício espiritual, faça o seu sacrifício físico, obedeça a palavra de Deus, busque a Ele, e aí sim Ele vai colocar uma pedra na cabeça desse seu inimigo e nunca mais Ele irá tocar a sua vida.